Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha através da nossa emissora e também através das nossas redes sociais. Está começando o quadro Memória Positiva, que é um oferecimento sempre de Petrojoia e também de Moderna Construções Modulares. O meu convidado de hoje é o João Clóvis da Azo Metal. E João Clóvis é aquela pessoa que a gente... Porque é o seguinte, todo mundo tem pressa em tudo que faz, né? E João Clóvis é aquele que todo mundo apela. João Clóvis, meu serviço. E a gente sabe da estrutura que a Azo Metal tem em Capelinha e uma empresa conceituadíssima e que tem uma tradição de qualidade na cidade. Então a gente quer justamente saber sobre isso, sobre um pouco da vida do João Clóvis, como foi viver, crescer e empreender, né? Que não é fácil uma empresa estar consolidada no mercado há tanto tempo com a qualidade, como eu disse, que tem. João Clóvis, obrigado pelo convite, por aceitar o convite para estar aqui. Obrigado a você, Jair, pela essa oportunidade da gente relatar algumas coisas que passou pela vida da gente, entendeu? Então eu agradeço você pela essa disponibilidade de liberar um tempo seu para a gente comentar um pouco da nossa vida. Isso aqui é uma aula, viu, João? Nós vamos aprender um pouco aí. Com certeza. Ô, João, você é natural de Capelinha? Não, sou de Aricanduva. Aricanduva. Muita gente de Aricanduva empreendeu em Capelinha, deu certo e está aí remando e contribui muito para a cidade aqui, né, João? Aricanduva é um lugarzinho pequeno, mas o pessoal que veio de lá para Capelinha veio com vontade de trabalhar, né? Uhum. E que a gente, quando tem vontade de trabalhar, todo mundo cresce. Então, a gente teve essa oportunidade de vir para Aricanduva, de Aricanduva para Capelinha, e graças a Deus a gente teve um bom sucesso na medida possível. E você nasceu na cidade ou nasceu na época era distrito, né? Ou na sede lá ou na zona rural? Zona rural. Zona rural 3 onde? quilômetros de Aricanduva. O córrego lá chama Paca. Paca? Paca, é. Uhum. E como é que foi essa vida lá, a infância? Quantos irmãos, João? Nós somos 8 irmãos. 8 irmãos. É. A vida de roças, todo mundo sabe, é uma vida muito sofrida, mas, assim, meu pai, com a dificuldade, sem saber ler, sem saber nada, foi um cara muito inteligente. Quando a gente passou a hora de estudar, ter uma condição melhor de estudar, ele decidiu mudar para Capelinha, sabe? Uhum. E trouxe nós para essa Capelinha para a gente começar uma nova etapa da vida, entendeu? Então ele não tendo estudo, ele teve a sabedoria de entender que era uma nova geração que estava chegando e que precisava ter uma estrutura melhor em termos educacionais. Com certeza. Ele sempre falava isso quando a gente estava lá na roça, ele falava que o meio de educar a gente melhor é trazer para um lugar para estudar, para ter uma cultura melhor, para conseguir evoluir, sabe? Então, assim, ele acabou decidindo mudar para aqui. A minha mãe, até na época, ficou meio receosa, porque com um monte de filho. E na roça você tem tudo, né? Você tem porco, uma galinha, a planta, a verdura. E aqui na Capelinha você teria comprado de tudo. Então ela ficou meio receosa da gente vir, aquele monte de filho. Mas Deus foi tão bom que chegou aqui, deu sucesso, graças a Deus. Ô, João, e você tá em qual posição entre os 8 irmãos? Eu sou o terceiro. Você é o terceiro? Sou o terceiro. Quem é o mais velho? É o Carlos, que mora em São Paulo hoje. São Paulo? É. E como é que foi esse período da morada na roça lá? Você teve uma infância feliz ali? Teve muita brincadeira? Ou teve que começar a lida muito cedo, justamente por ser esse número maior de irmãos? Ô, moça, a gente começou a lida muito cedo. Eu, com 8 anos de idade, meu pai às vezes tinha de vir para Capelinha trazer queijo para vender naquela época, trazer as coisas para vender aqui em Capelinha, e largava eu e o Claudinho, na época, para tirar o leite das vacas, entendeu? Eu tinha naquela época umas 40 vacas dando leite, e ele saía e a gente que tomava conta de curral nessa idade já, entendeu? Então essa lida... Com quantos anos? 8 anos de idade. 8 anos, já cuidava do curral? Cuidava. Eu e o Claudinho tomava conta no fim de semana, né, aquela sexta e sábado que ele vinha para cá, a gente ficava tomando conta do curral com 40 vacas de leite. Então nós começamos uma vida bem, bem cedo. Meu pai, a vida dele era aquilo, né? Era mexer com porco e gado, e ele não tinha pessoas para ajudar. Então o que tinha que fazer era nós. E a lida com gado leiteiro é complicada porque não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. O leite está ali todinho, tem que ser tirado, né?
Vamos, tirar leite não é fácil. A gente mexeu aqui agora com leite, mas não é fácil mexer com leite. Um serviço que não tem feriado, não tem folga, não tem nada. É todo dia. É de manhã e de tarde. Aí você tá arrasado com isso. Aí seu pai deixava vocês lá cuidando do curral e vinha para poder trazer o que era a produção ali. Então era uma lida pesada assim para sua idade. É, o que a gente fala que a infância começou muito cedo, o serviço na infância, mas aquilo trouxe pra gente um benefício que a gente aprendeu a trabalhar, você entendeu? Uhum. Tinha que ajudar ele, ele tinha muito filho para tratar, se a gente não fizesse isso, ele não dava conta de tratar. Então nele forçar a gente a ajudar ele na época que ele precisava, então foi muito interessante pra gente também, né? Aprendeu E ele era tudo. muito rigoroso? Demais, meu pai, nossa, meu pai era... Rédea curta? Rédea curta. Não podia brincar com ele, não. Você entendeu? Mas foi muito bom. No início a gente reclamava muito. Mas hoje a gente entende o que ele fez. Entendeu? Uhum. O sofrimento que a gente passou era para valorizar a gente também e dar conta do recado, que ele precisava dar conta do recado. Né? Ô, João, eu falo o seguinte, é tão interessante, né, a gente ver famílias tão grandes, igual eram antigamente. E você pega uma família de 8 irmãos, 10 irmãos, 12 irmãos, e todos criados ali no rigor da criação dos pais, e criavam todos os filhos sem um desvio de conduta, né? Você não via falar num filho envolvido numa coisa errada, de ter um problema com polícia, um problema com justiça. Era tudo naquele rigor ali, conseguia ter um controle sobre tudo, né? Hoje você olha, às vezes uma casa tem 2, às vezes os 2 estão problemáticos, ou 50%. E antigamente parece que aquele modo de criação, por mais rigoroso que ele acontecia, mas é uma coisa que foi uma fórmula que deu certo. Ô Jair, até hoje eu falo muito sobre isso, essa forma de criação. A maioria das vezes o pai tem muita culpa na formação dos filhos. Os filhos hoje, de um tempo para cá, você vê que eles não mais quase respeitam o pai. Naquela época não. O filho tinha de respeitar o pai. O pai era respeitava rigoroso, um olhar, né? Um olhar. Meu pai, eu lembro que ele estava conversando com alguma pessoa que chegava lá na roça. Se nós sabíamos se podia chegar perto dele ou não, só ele olhar para nós. Uhum. Se ele fechasse a feição, a gente não podia chegar. Se ele ficasse natural, a gente podia chegar perto dele para escutar as conversas. Uhum. Então, era dessa forma. Hoje não, hoje os pais perderam respeito com os filhos e os filhos perderam respeito com os pais. Então, aquela formação de antigamente, hoje dá prazer pra gente hoje de lembrar que como os pais sabiam criar uns filhos. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo aí uma fase muito difícil de criação de filho, porque a gente vê que o cara não está conseguindo criar nenhum filho, educar ele e pôr na direção. É verdade. Lá em casa são 8 irmãos e meu pai colocou todos os 8 irmãos no caminho certo. Você entendeu? Não tem um malandro, não aprendeu malandragem, não aprendeu nada. Então, essa forma de criação que o povo antigo tinha era muito interessante, era muito respeitosa. Ô, João, eu tava lembrando esses dias, eu conversando numa roda de amigos e lembrando, assim, detalhes que marcam a vida da gente e que você vai passar o tempo todo, quando acontecer um fato ali, você vai lembrar daquilo. Quando eu ia na casa de algum amigo do meu pai, porque antigamente tinha isso, eu não sei se vocês foram criados assim, arrumava todo mundo, banho de todo mundo e vão visitar com o padre fulano de tal, vão visitar com o mato fulano de tal, vão visitar um amigo nosso. Chegava de surpresa, visitava, as pessoas chegavam na casa da gente também de surpresa. E meu pai tinha uma coisa, ele já saía avisando, olha, se servir alguma coisa, se pegar o último, se não largar o último no prato lá, tipo assim, pôs uma porção de biscoito ali. O último era o da educação. Se a gente pegasse aquele último, nossa mãe chegasse em casa, ia ter com meu pai. Não podia de jeito nenhum. Aquele último tinha que sobrar. Uma demonstração de educação. E assim, é uma coisa que eu carrego até hoje. Você tá no lugar, não. O último ali tem que sobrar porque meu pai me ensinou assim. E é interessante, né? Que fórmula que era rigorosa, mas que surtiu efeito. Pois é, Jair. Se a gente vê isso hoje, os filhos não são mais criados dessa forma. Eu acho que quando você chega numa festa, você vê que os meninos metem a mão. Sem limite. Sem limite. E naquela época eu lembro também, da mesma forma que você falou aí, era dessa forma. Minha mãe já saía e falava assim, ó, não pega sem eu não deixar vocês pegarem. Então a gente não fazia falta de educação. E essa forma de visitar que tinha, como você fala,
Hoje nós perdemos essa referência. Perdemos. Nós não temos mais, assim, se você não sai de sua casa, fala assim, vou na casa de fulano e tal, de um amigo, ou de uma pessoa que tem necessidade de ser visitada, para visitar mais, acabou isso. Então, acabou aquele aconchego que tinha. Os pais antigamente saíam com os filhos e ia visitar, uma forma de bater, pôr uma prosa em dia. Hoje acabou, você não tem mais, a correria é tanta que a gente, cada um no seu canto, sabe? É verdade, é verdade. Aí você ficou lá trabalhando, fazendo essa lida lá, e quando? Com quantos anos você vem pra Capelinha? Eu estava com 12 anos. Na 12 idade, anos. Você estudou lá na zona rural ou você estudava na cidade? Estudar na cidade era muito perto, era 3 Perto, quilômetros, né? né? Ia a pé? Ia a pé. De vez em tinha- quando a cavalo? Não, a pé. Só a pé mesmo, né? Quando nós morávamos nesse córrego lá chamado Paca, quando eu estava com 9 anos, meu pai mudou para um outro lugar, perto também de Aricanduva, que é sentido contrato, que chama hoje, o nome chama lá Brejão. Uhum. Tem até um assentamento lá hoje nesse mesmo lugar que nós morava. Aí era mais longe, era 9 quilômetros, mas também a gente tinha de Também ir a pé? A pé. Tinha de ir todo dia de a pé. Não tinha Aí outra que a gente opção. vê a diferença. Eu acho que tudo pra gente entender a vida, você tem que comparar o tempo passado com o tempo atual. Você pega, por exemplo, andar 9 quilômetros para poder chegar. Hoje o ônibus busca na porta, o carro busca na porta, ainda tem gente que não quer estudar, não quer, né, romper a vida ali. É porque eu acho que a facilidade ficou grande demais, então o pessoal não dá valor. Quando você não tem e você tem que correr atrás, você dá muito valor naquilo. Quando a pessoa ganha de graça, acha tudo mais fácil, a pessoa não dá valor nas coisas, entendeu? Então eu acho que hoje o povo não quer estudar mais, porque hoje ficou tudo muito fácil. O ônibus busca na porta, leva na porta. E antigamente não, para você ser alguém, você tinha de correr atrás. Uhum. Ô, João, e esse estudo na zona rural, você chegou a passar aquela fase muitas vezes, guardar as coisas dentro de um potinho dentro de um saquinho de arroz, porque o pessoal improvisava as bolsas, improvisava as mochilas, ou você não passou essa fase? Passei, essa Passou? fase aí é heróica, né? É, né? As mochilas da gente era um saquinho de arroz que você comprava, o arroz sobrava pra você pôr os cadernos dentro pra não molhar, né, na época da chuva, você entendeu? Uhum. Então isso aí não tinha outra opção. Ou então minha mãe era costureira também, Sua mãe era costureira? de vez em quando ela Interessante, a minha também era. sobrava uns pedaços de retalho, fazia umas mochilas pra gente. Uhum. As roupas que a gente vestia, eu lembro muito bem, Jails. Minha mãe costurava e sobrava os retalhos dos panos. Aí ela fazia aqueles retalhos que sobrava, fazia as camisas pra gente. Então, nós tivemos uma infância lá, que teve uma época que eles apelidaram nós até de pintar-silvo, que era todo pintado, né? Pedaço de um lado, pedaço do outro. Então, Ô, João, é interessante como que a gente vai notando as histórias de antigamente, elas assemelham. Muitas vezes, ouvindo a sua história, eu consigo enxergar parte da minha também. E assim acontece com muitos entrevistados aqui. Isso que acontecia com você também acontecia comigo. E a coisa que eu tinha mais pavor, eu falo com minhas irmãs, meu Deus do céu, eu sou de uma família, eu sou o caçula, mas aí minha irmã me dava as coisas tudo. Mas antes disso, do minha irmã começar a me dar, minha mãe, quando minha mãe falava que comprava um pano, arranjava um pano e falava que ia fazer uma roupa pra mim, eu entrava em pânico, moço, porque eu sabia que as roupas iam sair tudo torta. Eu ficava todo fora do prumo. Minha mãe era costureira, mas não era costureira muito boa, não. famosa. Não. Tinha feito um curso no Instituto Universal Brasileiro, que todo mundo fazia na época, né? Uns cursos profissionalizantes por correspondência. E não eram. Aí quando minha irmã começou a me dar os jeans, né? Aí chegou que tem da calça jeans. Aí eu falei, nossa, agora aliviou demais. Mas aí de vez em quando minha mãe fala assim, vou fazer. Oh, meu Deus do céu. E uma coisa que eu sofria também, meu pai era cabeleireiro, barbeiro antigo, né? Então, qualquer coisa que eu queria inventava era no meu cabelo. Mas tinha aquele corte que deixava os altopetes. Então, a gente acabava servindo de cobaia naquele tempo também, né, João? Mas era verdade. Lá em casa, meu pai, a gente não pagava corte de cabelo. Meu pai não foi cabeleireiro. Mas a gente, um menino pequeno, como diz o caso, eles falam hoje, punha uma cuia na cabeça e cortava as pontas. Então, deixava só o tupete. Você entendeu? E minha mãe era costureira, fazia sobrava muito pano, fazia pra gente. A gente tava até bem arrumado, sabe? Uhum. Mas o bem arrumado é que eu tenho todo colorido. Eu pensei cigano. Eu passei uma fase dessa há pouco tempo, no tempo da pandemia, que nós ficamos isolados um tempo na roça. E a gente tem aquele pânico de não querer que os meninos viessem na cidade, justamente com medo do vírus. E Zé Luiz um dia pegou os meninos e falou assim, não, eu vou cortar esse cabelo de vocês está grande, não pode ir na cidade. Ô, moço, aleijou o cabelo dos meninos, os meninos, uma vaidade com esse cabelo, eles dormiam de boné.
Eles dormiam de boné, moço. Zé Luiz ficou num remorso e tocar nesse assunto com ele. Ele falou que um dos remorsos que ele tem na vida é ter cortado o cabelo dos meninos. Eu tenho aleijado tudo. Aleijou tudo. Não, mas na época a gente, dessa forma, eu acho que, não sei se você lembra daquela Copa do Mundo de 2002, que o Ronaldinho entrou com o tupete. Só o tupete, Meu pai cortava nosso cabelo e deixava só aquilo ali, você entendeu? Que era fácil de cuidar. Então, ele mesmo passava a tesoura e pronto, e ia embora. Não tinha, na época você não achava na zona rural um barbeiro. E deixava os meninos cabelo comprido não tinha jeito, né? Então, se virava do modo que podia. Ele foi, como diz assim, ele foi muito artista, né? Aprendeu a fazer alguma coisinha. De tudo, né? De tudo um pouquinho, né? De tudo. E essa chegada sua em Capelinha? Capelinha já é uma cidade bem maior, né? Como é que foi? Você sentiu o impacto da sua chegada aqui? Ô Jair, isso aqui, quando nós mudamos para essa Capelinha, não era muito grande ainda na época. Eu lembro, nós mudamos para Capelinha, ela estava com uns 10 mil habitantes só nessa época. Foi em 79, eu estava nessa faixa de uns 10 mil habitantes ainda. Você veio no tempo que teve aquela enchente aí, né? Portanto, quando teve uma vez, em 79 teve uma chuva muito forte, que derrubou muitas casas aí, foi no ano que nós tínhamos acabado de chegar, assim, entendeu? Essa enchente aí. Mas a Capelinha estava começando a desenvolver nessa época, porque tinha chegado a Cesita, né, que era na época, e a fase do café também tinha chegado em Capelinha. Então estava começando a desenvolver. Foi a fase que nós chegamos para dentro de Capelinha. Acho que foi a bênção de Deus que trouxe nós nessa data, sabe? Porque nós pegamos justamente as coisas, a Capelinha começando a desenvolver, e a gente conseguiu entrar dentro do mercado com essa desenvolção da cidade, sabe? Sim. Evolução da cidade. E qual foi o primeiro emprego seu aqui? Hoje nós mudamos para Capelinha. Na verdade, eu até passei uma pergunta na frente da outra. Esse tempo você ficou na roça lá e ficou no Brejão, ficou lá na Paca, girando em Taricandu, você trabalhou só pro seu pai ali, né? Ou você trabalhou para outras pessoas? Não, nós também? trabalhamos, lá no meio do ano, que era férias, a Fazenda Santo Antônio, o Zé de Simão estava plantando café nessa fazenda. Você chegou a trabalhar lá? E aí a gente, para poder tirar um extrazinho, comprar algumas coisas da gente, nas férias a gente trabalhava na fazenda, sabe? Com o Zé de Simval? Com o Zé de Simval. Aí ele ajeitava lá, a gente era menino, não podia menino trabalhar, mas como ele era de casa, né? Ele foi criado junto com a família do Zé. E aí ele arranjava esse serviço pra gente lá, catar toco no meio das áreas. Então foi bom o tempo lá. A gente deu pra ganhar um trocado e aprender, né? Também, valorizar o dinheiro. E em Capelinha, qual foi seu primeiro emprego? Aqui nós mudamos na época e fomos trabalhar pro meu pai, com meu pai lá na roça, que ele comprou uma roça aqui perto. Ficamos um ano com ele lá. Aí depois eu arranjei um emprego de tirar foto. Um cara veio pra cá, um tal Geraldo, veio na época, tinha uma foto, pôs o nome da foto, foto joia. E eu arranjei um serviço com ele, trabalhei com ele um ano. De fotógrafo? Fotógrafo. Se deu certo, gostou da lida? Deu pra entender a situação. Mas menino brinca muito, né? Acaba não pegando tudo. Aí meu pai ficava sempre xingando pra gente não trabalhar pros outros, porque não precisava. Mas meu pai era muito seguro. Não abria mão pra dar dinheiro. Menino gosta de dinheiro, gosta né? Do dinheiro. E a gente tava começando a crescer, estudando. Pega aquela fase da vaidade, Da vaidade. Aí... meu pai tinha montado pro meu irmão, o Claudinho, um boteco ali na praça, quase em cima do córrego, antigamente ali o cômodo era do César, aquele César velho, que pai da diva, sabe? E ficou um ano mexendo nesse boteco lá, mas depois não deu certo. Aí o Claudinho saiu e foi trabalhar com o No Chaves. E eu fiquei continuando trabalhando nessa foto. Aí ele foi depois, com o espaço de tempo, o Claudio já estava trabalhando lá no Chaves, ganhando um dinheirinho, já andava bem arrumadinho na rua, e nós todos sem poder arrumar, ganhava um pouco demais lá, e o Claudinho já ganhou um dinheirinho diferente. E eu empolguei, falei, eu vou falar, Claudinho, arranjar um serviço para mim no Chaves também. Foi que aí, não fui no Chaves, e no Chaves foi e arranjou um serviço para nós de serralheiro lá. Então você começou em serralheria lá, no Chaves? Comecei no Chaves. No Chaves foi responsável, como muitos outros, eu já registrei que o Toninho deu muita oportunidade para muita gente, Toninho Neves. O No Chaves deu oportunidade para muita gente, tem muitos profissionais que passaram por escolas fantásticas, assim, em todos os sentidos, né? Porque são pessoas que, além de ensinar a pessoa a trabalhar no correto, ensinou também o caminho do bem, né? De estar... Hoje o No Chaves
ele fez uma falta grande para Capelinha. O Nochave foi um cara que muito empreendedor, um cara que ajudou muitas famílias a tirar os meninos, às vezes até do mundo pior de droga, porque deu muito serviço para muito menino novo. Uhum. Quem trabalhava no Nochave lá era uma galera bem grande de menino, da faixa etária de 13 para 14 anos, você entendeu? Que ele gerava esse emprego nessa época era muito rígido, cobrava demais. Se a gente fizesse uma malandragem na rua, eles ficassem sabendo, era pior do que o pai da gente. A gente tinha mais medo do Nochave do que do pai da gente. Tanto que ele cobrava, sabe? Mas aquilo ele queria fazer a gente virar homem. Então por isso ele cobrava dessa forma. O Nochave foi um cara, ele fez muita falta em Capelinha. Agora, a gente analisando aquele tempo e ver tudo o que o Nochaves fez, ele foi uma pessoa de uma visão, uma coisa invejável, né, João? Nochave era muito inteligente. Eu não sei se você teve a oportunidade de conversar com o No e trocar de ideia com ele. Ele tinha uma visão, além de muito grande. A visão do Nochave era muito grande. Ele era muito empreendedor. Tudo que ele pensava em fazer, ele fazia e falava assim, vai dar certo. Então, assim, ele tinha muita coragem, era investidor demais, sabe? Então, ele começou com essa celeria mesmo, mas um tal Sebastião, montou celeria e marcenaria tudo junto. Depois disso, e foi as fazendas chegando para Capelinha, precisava desenvolver, precisava de carreta, carroceria de caminhão, ele foi o cara que partiu primeiro a fazer isso aqui no Capelinha, você entendeu? Então ele tinha uma visão grande demais, ampla demais, sabe? Nochave... Será que esse Sebastião é um que mora perto do contrato? Que mexia não, com ele na serralheria? Esse Sebastião hoje, ele mora em Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. Se chama Sebastião Porque Valério. eu fiquei conhecendo, me fugiu o nome dele aqui agora, que mora ali perto do contrato ali, e mexia com serralheria junto com ele. Não, esse Sebastião hoje mora em Belo Horizonte, ele mudou, ele tinha uma menina meio problemática e ele precisava levar sempre em Belo Horizonte, e acabou mudando para Belo Horizonte para poder tratar dessa filha dele, sabe? Mas foi um cara, até parente do Nochave nessa época. Aí eles separaram, o Sebastião foi para Belo Horizonte e o Nochave ficou em Capelinha. Entendi. Entendeu? Entendi. E essa coisa de... Quanto tempo você ficou lá nessa serralheria com o Nochaves? Hoje eu fiquei 7 anos com ele. 7 anos? E foi o lugar que a gente aprendeu a trabalhar, que ele deu a oportunidade de a gente aprender a trabalhar. E de lá a gente conseguiu desvincular depois, com espaço de tempo. Mas foi o lugar que deu nós a oportunidade para a gente começar a enxergar o que a Capelinha estava para oferecer, você entendeu? Lá dentro do Nochave. Eu lembro que eu trabalhei lá nos anos de 90. E eu lembro de 90, não, minto, de 80. 90 eu já tinha serralheria. Nos anos de 80. Eu lembro que em 85, 84, 85, café em Capelinha, o pessoal que deu um preço muito bom de café. Lembro que deu $400 o saco. E é até uma história que eu plantei café justamente por esse motivo, sabe? A gente trabalha no Nochave e um tal Pedro, que morava aqui pro lado de Angelândia, ele tinha uma fazendinha de café muito pequena e produziu muito café, e ele chegava na Capelinha com aquele pacote de dinheiro no bolso para comprar um picolé, ele tirava aquele muito dinheiro do bolso, né? Aqui foi me empolgando, eu falei assim, gente, café, se não plantar café, o cara não fica rico, não. Então foi o que fez nós plantar café. Aí você começou a plantar. Ele chama Pedro Lopes, não sei se o pessoal que conheceu muito aqui. Chama Pedro Lopes, esse cara. Chamava, né? Que já até Aí apareceu. você começou a plantar café onde? Lá na propriedade do seu pai? Meu pai veio pra cá e manteve a propriedade lá? Não, lá nós vendemos lá e nós compramos aqui perto de Capelinha. Você entendeu? Até uma que nós temos ela até hoje aqui, que sentido da Ponte Velha, sabe? Chama Cabeceira de Fonseca. Quando desce ali, né? Quando vai descendo. Entendi. E o café? Você gostou de mexer com o café? Foi realmente o que você esperava? Hoje aí os cafés, para nossa região aqui, foi tudo, sabe? Uma coisa que ajudou demais. Café, quando nós plantamos café, foi muito sofrido. Eu lembro que a gente plantou um cafezinho, uma mixaria lá na roça que a gente podia plantar. Meu pai não queria nem que plantasse, que na época ele falou, esse café, isso não dá certo.
não vou deixar vocês plantar não. Mas com muito custo ele acabou deixando nós plantar esse café lá. E a gente achou que tinha ficado rico, sabe? Uhum. Foi, largou o emprego Nossa. e foi pra roça. O café tava com 6 meses de plantado. Café leva 3 anos para produzir. Então a gente... E aí, como é que foi esse intervalo aí? Como é que foi a subsistência? Pensa um trem sofrido. Aí nós fomos pra roça, achando que tava rico, que tinha plantado café. Só de falar que tinha plantado café, tava rico, né? Foi pra roça. Quando o dinheirinho que nós tínhamos saído no chave acabou, rapaz, tivemos que cair na enxada, na foice, e cuidar desse café, nós mesmos. Mas ficamos uns 2 anos, gente. O café começou a dar uma cargazinha, mas deu muito pouco. E a gente naquele sofrimento, já rapazinho, né? Precisando de um dinheiro para sair pelo menos na rua, não tinha. Aí nós pegamos, um dia o sol estava muito quente, capinando lá, no meio do mato danado, mosquitinho matando a gente. Aí eu falei com o Claudinho, seu Claudinho, falei com ele, seu Claudinho, nós dois tá cabeça dura demais, mas nós somos profissional, sabemos trabalhar, nós estamos aqui no cabo da enxada, rapaz, nós não podemos fazer um trem desse não, nós vamos voltar, chegar lá em Capelinha, vamos procurar no chá, pedir emprego de volta. O dinheiro que nós ganhamos lá, dá para nós pagar um camarada para trabalhar para nós, ainda sobra. Aí eu falei assim, moço, mas nós não podemos abandonar o café não, senão nós já que ficou sofrendo, eu falei, não vamos abandonar. Nós vem todo sábado e domingo e cuida do café. Aí, viemos embora. E Deus escreve tudo por linhas tortas, sabe, Jailson? Eu lembro que nós estávamos vindo com meu pai, quando nós descemos a Rio Branco, a Zezé Sampaio tinha uma padaria de frente ao Coronel, do lado de baixo, sabe? Aí, o Nochavo era compadre dela, ia toda tarde tomar um café lá nessa padaria de Zezé. Quando nós dobramos a esquina do Coronel, o Nochavo estava tomando um café na porta da rua, bateu a mão pro meu pai, viu meu pai, bateu a mão e meu pai parou. Aí falou com o meu pai assim, ô Tarcísio, tô precisando ver os meninos, peguei um serviço grande aqui, tô precisando desse para me ajudar. Então assim, o pensamento nosso parece que coligou com a necessidade que ele estava, sabe? Sim, sim. Nós tornamos voltar para o Nochavo de novo. Então vocês tinham saído, voltaram. Trabalhamos mais 2 anos com ele lá. Aí foi o que nós pensamos. Nós pegávamos o dinheiro, pagava um cara para trabalhar para nós na roça, e ainda sobrava um pouco para a gente juntar para os eventuais, né? E aí que nós fomos tratando o café, aumentamos mais um pouco de café lá que nós tínhamos plantado, que foi onde que foi o nosso começo da vida, entendeu? Uhum. E o café produziu bem? Deus abençoa demais. Até hoje esse café lá produz muito bem. A benção de Deus. E na época você conseguiu o preço? Era aquilo mesmo? Dava para acompanhar o Pedro lá na hora que você viu o pacote de dinheiro? Você chegou a fazer essa de pegar o pacote de dinheiro também? Ô moço, não deu conta de pegar esse pacote de dinheiro, não. Pelo seguinte, quando a gente produziu esse café, o café a gente tinha baixado muito, sabe? Então assim, não era aquilo. A gente tinha visto uma visão diferente. Mas a grama do outro mais verde, né? Foi um eventual que passou uma fase de café que deu um preço muito bom e a gente empolgou com aquilo, mas foi sorte da gente também ter empolgado. Uhum. Não tinha plantado. É verdade. Mas quando ele produziu, nós pegamos e vendemos café e nós estávamos trabalhando no chá. Aí eu lembro que o Claudinho tinha saído primeiro já tinha uns 4 meses que ele tinha saído no chá, com o serviço tinha dado diminuída, né? Uhum. E só ficou eu trabalhando lá. E aí eu falei com ele, você vai pra roça e eu pego o dinheiro que eu ganho aqui e divido com você no meio. Porque nós já tínhamos plantado o café lá, eu falei, nós dividimos esse dinheiro no meio aqui, dá pra nós ir sobrevivendo. E assim eu fiquei trabalhando no chá mais uns 6 meses. Aí veio a fase da colheita do café lá, e o serviço aqui no chá tinha dado diminuída, ele tinha até passado a serraria pro Fidelo, o Ladinho, né? E o Ladinho meio de cabeça dura um pouco, não tava tocando assim certinho, igual no chá tocava. Aí eu saí de lá, né, do No Chave. E aí eu saí do No Chave e falei, Claudinho, eu não vou voltar pra roça não, eu acho que se eu voltar pra roça, nós estamos voltando pra trás do mesmo jeito. E eu vou caçar um jeito de ver o que eu vou fazer aqui na rua. Aí eu passei naquele Zezão que tinha, que eles falam Zezão da Natal, ele tava mudando, ele tinha tipo de uma zona e tava mudando para uma boate. E ele precisava fazer umas janelas, umas portas,
Ele foi e mandou eu medir. Eu fui medir esse serviço lá e combinei com ele sem ter onde fazer. Uhum. Você entendeu? Uhum. Aí cheguei lá em casa à tarde, fiquei sem saber o que eu ia fazer para me fazer esse serviço dele. Aí eu peguei tinha um tal de Mirão, que tinha uma celeria, pregado na casa da minha mãe. Eu fui atrás desse Mirão. Falei, eu sou obrigado atrás dele, ver o que eu vou fazer. Aí cheguei nele e perguntei, senhor Mirão, você me vende uma ferragem para fazer umas portas, uma janela? Ele falou, vendo. Aí eu combinei com ela a ferragem. O Carlinho da marcenaria já tinha uma marcenariazinha. E eu sabia que o Carlinho tinha uma máquina de solda e uma lixadeira. Eu fui atrás do Carlinho e falei, Carlinho, você me aluga um espaço aqui e a máquina de solda e a lixadeira? Aí ele foi e me alugou. Falou, não, eu te alugo, pode fazer aí. Eu fiz esse serviço pro Zezão e gastei uma semana pra fazer o serviço. Entreguei. Ele me sobrou 4 salários mínimos, rapaz, esse serviço. E aí eu cheguei em casa, eu fiquei doido. Eu ganhava no chave 3 salários. Eu fiz numa semana, eu fiz 4, falei assim, olha. Cheguei em casa e falei, Claudinho, é o melhor negócio do mundo, é montar uma celeria. Entendeu? Eu tem nada melhor no mundo que montar uma celeria. Aí, Claudinho falou assim, tava na roça colhendo café. Ele falou assim, mas é sério? Eu falei, sério. Ele falou, não, eu vou vender o café, acabar de colher, nós vamos vender o café. E nós vamos montar a celeria, comprar as máquinas e montar a celeria. Aí eu falei com ele, eu não vou pra roça não. Eu vi que se eu ficar aqui na rua, eu consigo trabalhar, ganhar dinheiro. E assim eu fiz. Arranjei um carrinho de mão, aluguei a máquina do Carlinho e a lixadeira e fui pra rua. Chegava na porta da casa de um, tava um portão com o pé podre. Eu chegava nele, batia na porta lá e falava com ele assim, saía, eu falava assim, ô moço, você não tá precisando arrumar esse portão não, seu portão tá com o pé podre e tal. Se quiser eu arrumo pra você. Aí combinava com o cara, arrumava. Montava, punha a máquina no carrinho e ia para outro canto. Você ia fazendo a domicílio. Ia fazendo domicílio. Eu rodava a cidade primeiro, dava uma rodada para ver onde é que tava os portões estragados, para não ficar carregando muito peso, e combinava com o cara e vinha lá e pegava a máquina de solda, vinha cá, fazia o serviço e voltava e coisa. E assim foi ficando. Aí quando eu dava no final de semana que eu somava o dinheiro, que eu tava compensando, sabe? Eu ficar fazendo esse tipo de serviço. Aí fiquei mais ou menos 1 mês e meio, mais ou menos, fazendo esse serviço dessa forma. Aí as coisas aconteceu igual a gente esperava, né? Acabamos de colher. Claudinho foi em Belo Horizonte, comprou as máquinas. Mas chegamos com as máquinas e aí montar onde? Não tinha. O meu pai tinha um lote, mas nós não tínhamos dinheiro para pôr a luz. Ixi. E o lote era ali perto do hospital, não tinha dinheiro para pôr a luz. Aí nós ficamos no ar, sem saber o que fazia. Aí, quando foi um dia, nós levantamos cedo e ficamos rodando, fomos lá no lote onde é que meu pai tinha, para ver o que nós podíamos fazer, e era sentido hospital. O Geraldo Chora Viola, ele mais o irmão dele, o Davi, não sei se vocês conhecem. Não cheguei a conhecer o Davi. Eles tinham montado uma serraria ali indo para o hospital. Bem na entrada daqui. Chora Viola já teve serraria ali. Não sabia, não. Lá no lá, pé do hospital, não sabia, não. Aí nós passamos neles, conversando com eles, com os dois. Aí nós perguntamos eles se eles não davam a nós um espaço na serraria deles, para a gente colocar a serrariazinha da gente, que nós pagaria a conta de luz dele do mês. Uhum. Você entendeu? Aí foi que eles deu nós esse espaço para nós pôr no cantinho lá A serraria. Olha aí só. nós não tinha como fazer mais nada. O que nós fizemos? Arranjamos aquelas madeiras velhas lá, fomos na roça, buscamos uma lona de café que a gente tinha do terreirão, né? Estendemos a lona para centro cigano. Legal, rapaz. E eu fiquei dentro da serraria trabalhando e falei, Claudinho, você cai pra rua. Aí pegar serviço. Porque não dava pra 2 lá dentro. Uhum. Aí o Claudinho ia pra rua, pegando serviço e eu fazendo. E nós ficamos. E o café, como nós tínhamos vendido o café, nós tínhamos recebido só uma parte, né? Ficou outra parte para receber depois. Nós tínhamos dado, até pro Zé disse, olha, tinha dado prazo para ele pagar. Aí quando nós recebemos o dinheiro dele, do restante do café, Deus abençoou aquele lugar ali onde é que nós montamos a celeria, que ali ia ser a igreja Santa Luzia, né? Uhum. Tem até um cruzeiro lá perto, né? Aí o padre Zé Gabriel tinha comprado aquele lote para fazer a igreja. Só que o espaço era muito pequeno. Não dava para fazer uma igreja boa lá. Aí eles deu de vender aquele espaço lá. Eu lembro que nós escutamos na época, passando na igreja, que ele ia vender o lote. Aí nós fomos atrás dele.
Deus Compraram o pôs lote. as bênçãos, nós compramos aquele lote onde que nós montamos a celeria. Que bacana. Aí nós saímos de lá de baixo e entramos ali pra dentro no dia 2 de janeiro de 90. Que bacana. Vou fazer um rápido intervalo comercial em nome de Petrojoia e também Moderna Construções Modulares. Eu volto já. Memória positiva. Eu quero falar para você da Petrojoia, uma empresa que chegou para facilitar sua vida. Se você tem sua fazenda ou uma empresa que tenha frota de veículos e quer ter maior controle de consumo e economia no abastecimento, Petrojoia. Você vai ser o dono do seu próprio tanque, verdade. Você vai ter uma estação de abastecimento de diesel na sua fazenda ou na sua empresa. É mais economia para você. Tá na tela aí, ligue 0800 543 0800 e conheça a Petrojoia. Moderna Construções Modulares. Você está pensando em começar sua construção? Já imaginou sua casa estar em ponto de acabamento em apenas 7 dias? E muros em até 3 dias? É isso que a Moderna propõe fazer para você, facilitar sua vida com agilidade, economia de materiais, porque evita desperdício e também de mão de obra. Tá muito difícil, não tá? Construções de casas, escritórios de empresas, galpões, muros e muito mais. Gente, Moderna Construções Modulares. O contato 33 99915 4389. Bom, gente, estamos de volta então nessa prosa nossa aqui no Memória Positiva com o João Clóvis. A gente falando, então 1990 foi quando vocês montaram então nesse ponto aqui na Rio Branco. Isso, nós estamos ali na Rio Branco. Eu lembro que ali era... O pessoal criticou muito na época, porque ali de frente e no fundo também, que o meu lote não era pequeno, e tinha no fundo e na frente e pra cima também, era tudo zona na época. Muito, né? Bordel, muito tempo. bordel, Eu lembro quando eu cheguei pra cá, era complicado até a gente passar na porta lá, né? Às vezes eu descia da rádio aqui e ficava com a mulherada sentado na porta e mexendo, e que a confusão toda. Era uma região que todo mundo evitava até de passar, né? O pessoal me... Tinha um nome, Pendura Saia? Pendura Saia tinha um nome, né? Era. Eu lembro o pessoal falava, muita gente falava comigo, moço, você foi montar o trem dentro da zona? Qual a mulher direita vai vir aqui no seu comércio? Falei assim, mas Deus dá o jeito de tudo. E nesse tempo a gente foi trabalhando, a gente fez uma amizade com a dona Geralda, que era a dona do bordel, sabe? Uhum. E conversamos muito com ela na época, para durante o dia, ela pegar as meninas que trabalhavam no bordel, e não deixasse ficar na porta da rua exposta, né? Uhum. E aí a dona Geralda, assim... Não fazer propaganda da mercadoria. Da mercadoria durante o dia, só à noite. E a dona Geralda foi e acatou esse pedido da gente lá e conversou com as meninas, assim, de boa, sabe? Uhum. E graças a Deus, elas durante o dia mantinha comportada e à noite... Ela vivia a vida delas, né? Você já pensou se tivesse construído a igreja lá então, que é apuro, né? Pois é, na porta da igreja, né? Tinha sido complicado. O Padre Zé Gabriel ia ter uma missão difícil, né, de lidar, né? Acho que o Padre Zé Gabriel tentou montar lá justamente para Ele tentar foi muito acabar. sábio, né? Para tentar acabar, ou então ele saiu de lá justamente porque viu que ia ter problema, né? Poderia ter problema no futuro, né? Mas, assim, lá foi bom, porque ele achou outro espaço maior onde montou a igreja, né? Ficou bem melhor, né? Num lugar que foi mais aconchegante, né? Também, né? Num bairro muito familiar da Santa Luzia. Agora, você tem lembrança, assim, quando você montou a serralheria, os primeiros serviços, as primeiras pessoas que acreditaram em vocês, dando serviço, contratando serviço? Ô, Jair, quando eu trabalhei no Chave, um certo tempo, quando o No Chave foi passando a serralheria pro Ladim, eu ajudei muito o Ladim nessa parte de administração da serralheria. Então, a gente ficava muito na linha de frente lá no Chave, sabe? E aquilo de eu ficar na linha de frente, a gente foi lidando com os clientes. Quando eu montei a serralheria lá, eu e o meu Claudinho chegamos para lá, então a gente já conhecia o povo, os clientes do No Chave, as pessoas conheciam a gente também. Então a gente, quando o cara que sabia que estava indo fazer um serviço, ele dizia no No Chave fazer um orçamento e ia na gente também, porque já conhecia a gente da lida, sabe? Uhum. Então,
não se tornou difícil dessa forma, mas... E a gente corria atrás, o Claudinho ficava na rua correndo atrás, sabia que o cara estava fazendo uma casa, chegava a perguntar se queria fazer o serviço. Que a gente tem que pôr a cara a tapa. Se você está fazendo, você tem que pôr a cara a tapa. Então a gente fizemos essa linha, assim, de um ficar dentro da serraria e o outro ir pra rua. E o Claudinho é muito comunicativo, sabe? Ele acabou indo na rua e comunicando com o povo, e pedindo e conversando. E a gente foi ganhando essa confiança do pessoal. Entendeu? O Claudinho, hoje eu tô vendo ele pouco, tá levando vídeo de aposentado já? Como é que tá? Não, é porque a gente tem a roça, as fazendas aí, ele fica mais nessa fica parte, só na né? fazenda, né? Nós, porque assim, na serralheria a gente não tem visto ele muito mais. Nós fizemos uma divisão de trabalho, sabe? Entendi. Ele gosta muito de roça, aí nós fizemos uma divisão de trabalho. Ele ficou nas roças e eu fiquei na serraria. Se ficar doido na serraria lá, não vai dar para dois, né? Então fizemos uma divisão de trabalho e ele vai cuidando das roças e eu vou cuidando da serraria. O sogro dele tá que manda frango pra mim, mas os frangos não chegam aqui de jeito nenhum, moço. Não aparece, Tô né? achando que tá dando morredeira nessa estrada de Aricanduva. E na hora que tá vindo, eles não chegam aqui, Ou não. então o Claudinho vai comendo no caminho, lá. né? Tô achando. Manda, vira e mexe, fala, ó, mandei o frango pra você, mas os frangos não estão chegando aqui não, viu, Barroca? Aqui. E aí a coisa foi fluindo. A gente sabe que serralheria tem uma evolução muito grande, porque o modelo de grade de quando você começou, claro, hoje não passa nem perto. Você olhar o serviço que vocês faziam antigamente, você fala, gente, como é que naquele tempo já não fazia dessa outra forma? Você vai descobrindo os atalhos da vida. Você vê muita evolução quanto a isso? Hoje o comércio, você tem que estar sempre evoluindo. Você tem que sempre partir um pouco na frente de cada um. Se você esperar o outro chegar na sua frente, você não vai conseguir atingir ponto nenhum, porque você tem que estar correndo atrás dele. E a serraria é justamente essa evolução. A gente anda muito, quando a gente viaja, você vai observando as coisas, o que está mudando. As arquitetas que aparecem, você tem que estar sempre com elas, amigo com delas, para elas te passar as novidades, sabe? E você não pode ter medo de arriscar. As coisas que aparecem, você não pode ter medo de arriscar. Apareceu ontem, você faz, ô moço, só eu nunca fiz, mas vou tentar fazer. E a gente corre atrás e busca. Você não pode ter medo de arriscar essa coisa de serraria. Então, nós buscamos sempre na serraria. E nós diversificamos essa serraria, que o pessoal, no passado, trabalhou muito só em prol da serraria. É portão, grade, essas coisas assim. E nesse tempo, nós pensamos que, se nós for viver dessa forma, seria uma serraria que tinha montado em Capelinha. Não era a serraria de Capelinha. Então nós buscamos montar coisa diferente, fazer coisa diferente. Trazer, em primeiro lugar, qualidade, que a gente buscou e tenta conservar até hoje qualidade. E segundo plano era fazer várias coisas que os outros não fariam. Que, como nós fomos para as fazendas, fazer manutenção de secadores, máquina de limpar, essas coisas nós fomos para a fazenda, corremos atrás das fazendas. As coisas que iam aparecendo, quando apareceu uma época aqui que apareceu o para-choque para caminhão, nós fomos o primeiro que começamos. Então, assim, buscamos conhecimento, fomos atrás e buscamos conhecimento. O pessoal falava que às vezes criticava que às vezes não dava certo, porque era um trem que era pelo Inmetro, nós corremos atrás, deu certo, graças a Deus. Coisa de laticínio, que a gente faz muito, tanque de leite, essas coisas para laticínio. Na época, a região não tinha, não oferecia essa oportunidade. Nós buscamos conhecimento e fomos atrás. Isso tudo naquela área de inox, né? Tudo na área de inox. Então a gente foi buscando esses conhecimentos através. Quando a gente viu uma coisa feita, que era novidade, a gente aprendia ela e aprendia ela para poder pôr no mercado. Porque é através dessas coisas diferentes que você consegue ganhar um pouco. Porque o normal. A concorrência é muito grande, então você tem que driblar essas coisas. Então você tem que buscar alguma coisa diferente que você consegue pôr no mercado para você ganhar um pouco melhor do que as outras João, coisas. Um problema que às vezes as pessoas relatam de Capelinha, que a gente nota que isso vem amenizando muito, e eu creio que no início eles devem ter passado muito aperto com isso, é em termos de logística, né? Uma mercadoria chegar, tudo era muito mais difícil chegar. Hoje a gente nota com grandes transportadoras aí, você pede um material hoje, amanhã tá aqui, e assim, você acaba evitando um mal muito grande nas empresas, que é o tal do estoque. O estoque arrebenta qualquer um, você tem um dinheiro parado ali no estoque, né? Hoje facilitou demais sobre o estoque. Antigamente a gente tinha que fazer. Eu lembro, na época, a gente comprava, chegava de 8 em 8 dias. O cliente chegava no seu comércio, você não tinha um material para fazer. Eu lembro que nós começamos a trabalhar e todo mundo tem essa vaidade, né? De cara, passou uns tempo nenhum, dinheirinho, apareceu um dinheirinho, nós compramos um Fusca.
Pra poder passear e andar, né? Menino, rapaz solteiro, tinha que... Deu Fusca. Queria curtir a vida, né? Compramos um Fusca, o dinheiro que dava pra comprar um Fusca. E nós tava empolgadinho com esse Fusca, sabe? Aí, um dia o Claudinho chegou na celeria e falou assim comigo assim, eu vou vender esse Fusca. Eu falei, pra quê, moço? Nós custamos comprar esse carro. Não, vai ter uma alta de material e eu vou comprar ele todo de material. Aí nós vendemos esse Fusca, eu lembro disso, nós vendemos até pro Zé Soyer e compramos esse Fusca, os materiais desse Fusca todo e compramos todo de material e estocamos, sabe? Aham. Temos um estoque bom. E na época, passou uns 30 dias, nós estávamos estocados de material. A Cezita, na época, foi fazer umas carretas para puxar a motosserra, trem para poder para corte de madeira, né? E era muita carreta. Aí ela procurou, fazia muito em Patinga, mas quando aqui eu tinha um conhecido que, o Júlio, que trabalhava dentro da Cezita na época, Sim. foi me procurou, perguntou se eu tinha interesse de tentar fazer essas carretas. Eu falei, Júlio, se eu conseguir desenvolver aquilo que você está querendo, eu faço. Aí ele mandou um chassi, eu desenvolvi a carreta, foi o que eu estava esperando, e eu consegui concorrer com o Ipatinga. Na época, eu era... a Ipatinga, as firmas lá eram uma firma grande, logicamente, eles tinham poder de fogo muito grande, mas por eu ter comprado esse estoque, ter estocado, eu tinha o estoque. E eu estava pegando, o material tinha dado na alta, e eu estava olhando preço pela alta que estava tendo, eu consegui ganhar esse serviço. Que bacana. Foi a época que eu fiz um serviço muito grande para Então o Fusca impulsionou vocês. Impulsionou, me ajudou, sabe? Então, assim, a gente tinha coragem de andar de a pé. Nós fomos andar de a pé, ficamos mais 3 anos andando de a pé, mas fomos pegando aquele dinheiro para estocar a celeria, porque na época, se você não estocasse, você perdia a venda, né? E não podia perder venda. Que bacana, que história bacana você imaginar que o dinheiro de um Fusca vai te fazer crescer e fazer uma parceria com uma grande empresa, né? Sim. Isso é visão, né? A gente sempre pensava, né? A gente deu muito exemplo do Nochave. Nochave era um cara que deu muito esse exemplo pra gente, sabe? Ele sempre falava com a gente trabalhando pra ele, sempre falava que a gente tinha sempre que arriscar. E a gente tinha que montar um comércio e não podia tirar do comércio pra viver no luxo. Que tinha que esperar o comércio e dar oportunidade. Então nós seguramos, via ele cresceu, como ele começou, que ele foi um cara muito sofredor que foi para o Paraná e passou muita necessidade lá e veio embora e cresceu. A gente esperou muito naquilo ali, né? Nesse crescimento dele. E na inteligência que ele tinha de ver os negócios, então a gente começou a esperar naquilo ali. Você entendeu? E então, assim, a gente começou a fazer mais ou menos o mesmo formato que ele fazia. Estocar, que ele andava com os estoques de material muito alto, ele começou a estocar, para a gente ter a oportunidade do cliente chegar, você ter o material, não tem que esperar, né? Ter o material e ter preço, né? E também... Você passou por um período que os preços alteravam muito, né? Nós passamos aquela fase do Sarney, e o preço subia todo dia. Não, todo dia nada, várias vezes no dia, né? Pois O preço de manhã não era o mesmo preço à tarde, né? Lá loucura. Eu lembro, Jair, que nós, naquela época, nós tivemos uma oportunidade muito grande na época também, que, igual eu te falei com você, que a gente tem que estar sempre inovando. Nós fomos fazer um serviço no Cruzeiro, eu até hoje ainda faço muito serviço fora nas cidades vizinhas, porque desde o início eu fiz muito isso aí, comecei a trabalhar nas cidades vizinhas, sabe? Tinha muita necessidade e era um jeito de eu sair de braços concorrência, né? E na época foi em 94, mais ou menos, nós fomos fazer um serviço no Cruzeiro, aí tinha um cara que montava parabólica, e aquilo era novidade, né? Na nossa região, parabólica, quase ninguém tinha. O cara vendia 10 vacas para comprar uma parabólica, então era trem de novidade só para rico, né? Na época. Sim. Aí esse cara me fizeram uma proposta para nós fazer consórcio parabólico com Capelinha. Nossa! Você entendeu? Aquilo, muita gente ganhou dinheiro com aquilo. A gente comprava uma parabólica em 12, 24, 36 vezes, né? Era um absurdo o valor de uma parabólica, né? Era caro, parabólica era caro. É igual telefone também era muito caro, né? Quem tinha uma linha telefônica. Quem tinha, o cara é só rico que tinha telefone, né? Naquela época. Então aí vocês foram vender consórcio parabólica. Consórcio parabólica. Aí começamos a vender com esse cara, uns consórcios, mas ele era um cara muito desmotivador. Quando nós começamos a vender, ele deu de querer. A gente passava o dinheiro, demorava a entregar a parabólica, eu fui
Chamei ele, falei com ele assim, ó, eu tenho 2 consórcios feitos com você, vou terminar, mas não vou mexer mais não. Aí, fui pra Teoflotone. Eu vi que o negócio de parabólica era bom, sabe? Não tinha na região. Aí fui pra Teoflotone, ajeitei uma firma lá, ela chamava na época Bosque Murta, e passei eu mesmo comprar essas parabólicas lá, sabe? E foi a época que eu, na realidade, eu ganhei dinheiro. Eu saía com as parabólicas pro mundo afora rodando aí, com 25 parabólicas dentro de um saveiro. Que isso? Meu pai tinha um saveiro, nós compramos dele esse saveiro, eu punha encher esse saveiro de parabólica, eu saí na sexta-feira, e a hora que eu vendi a última parabólica, eu vim embora. Nossa. Então eu saía, ia montando, o cara chegava lá, eu vendia a parabólica, ô moço, mas eu te compro se você precisar ela agora. Aí, na época, tinha que chumbar os canos, né? O que eu peguei fazer? Eu já andava dentro do carro com uns pacotes pré grandes, e eu mandava chegar lá e falar assim, eu vou montar a parabólica, eles vai no mato, corta uma tora de pau, nós fincar no chão aqui, eu prego o cano na topa dela, nós põe a parabólica e já sai funcionando. E assim fui fazendo, e foi alinhando, sabe? E aquilo ali era um encanto, né? A gente estava acostumado com aquela fase de rodar antena, que foi uma fase sofrida, que não tem massa recordações disso, de rodar antena, a antena girou, parou de pegar o canal, no meio do jogo parou, no meio da novela. Era uma fase... Quando você chegava e ligava, tinha acesso a uma parabólica, você ligava ali, aquela imagem, aquela coisa toda, que hoje é ultrapassado, mas pra época era uma coisa fora do normal, né, João? Ô moço, era novidade pra todo mundo aqui na região, né? O cara não tinha... A maioria das roças, o cara não tinha nem televisão. O cara nem conhecia direito o que era televisão, né? Verdade. Aí quando a gente chegava nas roças lá, o cara falava assim, ô moço, mas eu te compro a bola, não tem televisão. Eu passei a vender também a televisão. Também? Também a televisão. Comprava na época, na Martins, e já levava a televisão dentro do carro, 2, 3. O cara que não tinha, eu já vendia também a televisão pra eles, entendeu? Olha só. E eu passei a vender, Jailson, na época, 110 antenas parabólicas no mês. Você entendeu? E era a época do Sarney, aquela época a inflação estava lá em cima. Nós, para não tomar prejuízo, o que eu fazia? Eu vendia parabólica pro cara lá, quando chegava na segunda-feira, que eu chegava em Capelinha, nós pegávamos aquele dinheiro todo e comprava em dólar. E guardava num cofre os dólares. Olha só. Aí quando dava no final do mês, que a gente tinha que pagar as parabólicas que a gente tinha comprado, o Gelson, que eles falam batata, o Gelson Batatinha, e o Cláudio, eles tinham montado uma loja aqui de coisa do Paraguai, e eles iam todo mês no Paraguai buscar a mercadoria. Aí eles me compravam os dólares e compravam a mercadoria no Paraguai, você entendeu? Então, e aí a época de eu pagar as parabólicas, que aí eu não tomava prejuízo, que se eu largasse o dinheiro, desvalorizava, que desvalorizava todo dia, então eu usava dólar, guardava dólar. E foi que eu fiquei uns 4 anos, 5 anos vendendo parabólica dessa forma. Trabalhando só em dólar. Que legal. Foi a época que eu ganhei dinheiro, que eu comprei esses lotes, que eu plantei mais café, que eu comprei roça. Porque a parabólica na época era novidade. Então, era. Você conseguia ganhar. Agora você tocou num ponto-chave aí muito interessante, da mesma forma que eu te fiz aquela pergunta sobre a logística de Capelinha, de chegada de material, essa coisa toda, de mercadoria. Também a importância de Capelinha para a logística de outras cidades no nosso entorno que sempre foram piores do que a nossa, né? Mais difícil ainda. Se pra gente aqui era difícil, para uma cidade de menor porte na região, mais difícil ainda. E vocês conseguiram então enxergar esse mercado e expandir e fazer esse atendimento extrapolando os limites de Capelinha? Consegui. Até hoje eu faço muito esse serviço. Eu tenho muito serviço nessa cidade vizinha aqui, graças a Deus. Hoje Itamandiba mesmo para mim é uma benção, Itamandiba, sabe? Eu trabalho muito em Itamandiba. Até no início, eu até não esqueci de relatar, teve uma fase quando eu saí do Charles a segunda vez, para mim não voltar para a roça, morei em Itamandiba. Chegou a morar lá? Morei lá 1 ano, trabalhei em serralheria lá. Então assim, eu passei, tem muita gente conhecida em Itamandiba, sabe? E hoje eu trabalho muito em Itamandiba. Eu tenho muito serviço, tenho muito amigo em Itamandiba. E eu faço muito serviço em Itamandiba. Então, Itamandiba para mim hoje é um lugar muito bom. O pessoal até me fala, porque eu não estou dando conta daqui de Capelinha e vou para Itamandiba, mas eu não abandono Itamandiba não, justamente porque quando nós começamos, nós precisamos também. Itamandiba foi um lugar que me ajudou muito, sabe? Itamandiba. Bacana. Faço serviço para Novo Cruzeiro, Situbinha,
Minas Nova, Chapada, o Cerro, até nesse Cerro hoje também? eu faço, Coluna, Rio Vermelho, em todos esses lugares hoje eu consigo trabalhar, você entendeu? Feliz dos Santos, eu tenho 2 fazendeiros em Feliz dos Santos lá, muito bom, que é o Paulão e o Lulu, que eu faço, eu também tenho o Marco Hartmann também, que é em Feliz dos Santos, eu faço muito serviço para eles lá, sabe? Que legal. Então assim, eu não tenho distância. Se deu para fazer, eu não tenho distância. Eu tenho uma equipe de barracão que mexe só com estrutura metálica, que é o Big, é meu irmão, né? Você tem uma equipe muito boa, né, João? Graças a Deus. A equipe minha é muito boa. Esses daí só fica no trecho. Eu pego um barracão num canto, eles vai e faz, pega em outro, vai e faz. Hoje ficou muito na moda, porque hoje todo mundo precisa de ter o seu galpão ali e tem crescido muito essas construções de galpões, né? Como hoje a construção de galpão virou moda porque é o seguinte, é uma construção que é rápida, boa, que o cara você faz e o valor de custo é bem menor do que fazer uma outra construção, sabe? Então, todo mundo que quer para aluguel hoje faz um barracão. Bacana. Uma construção prática, né, que é rápido, você faz rapidinho. E ela surte o efeito que você espera. Agora, ô João, eu teve uma época que eu machuquei o joelho, tive que fazer uma cirurgia em Belo Horizonte, e no hospital que eu fiquei lá, que é o antigo Hospital São Bento, eu fiquei impressionado na ala que eu fiquei, o tanto de gente que trabalhava com estrutura metálica, que estava lá, cada um quebrado de um lado, porque é um trabalho que, se não tiver o cuidado com os EPIs e tal, pode acontecer acidente com uma intensidade muito grande, né, João? Como essa área de serralheria, o cara tem que estar trabalhando, ele tem que estar bem atento ao que está fazendo. Porque você trabalha só com coisa perigosa. Uma máquina de lixadeira é perigosa, uma policorte é perigosa, né? Barracão, estrutura metálica, se está em altura, é tudo perigoso. Então, assim, o cara tem que estar concentrado que ele está trabalhando, muita atenção. E a gente tem que ter os equipamentos de proteção, né? Que é o cinto de segurança quando está em altura. E um problema sério que os patrões encontram é justamente nisso, né? Porque você dá a orientação, você dá o treinamento, você mostra que é preciso ter esses cuidados, mas as pessoas, muitas vezes, o funcionário, ele descuida e ele não quer usar o equipamento de proteção. Acontece isso muito com você? Hoje melhorou bastante, porque os meninos aprenderam que os equipamentos de proteção protegem eles mesmos, né? Então hoje aprendeu muito. Mas no início foi difícil. Tanto para eles quanto para a gente. Porque quando vai cobrar da gente, a gente fica, eu trabalhei desse jeito, não precisei. Como eu fui serralheiro, eu trabalhei, quase não tinha proteção. Mas depois a gente também vai entendendo que aquilo é necessidade. Quando você vê um acidente com uma pessoa, você nota que pode ter com a gente também. Que a gente às vezes só espera o acidente do outro, né? Mas não espera da gente. E você já chegou a sofrer algum acidente? Não, graças a Deus, né? Não. É cortezinho normal, mas de acidente. Na minha oficina só teve um acidente só com um rapaz, que ele caiu do andaime. Quando o andaime caiu com ele. Que é até falta de um pouco de segurança na época, que a gente não marrou direito, né? O andaime acabou escapando. Mas o mais, graças a Deus, a gente não teve mais. Mas é uma área que exige muito cuidado, né? Demais. Atenção o tempo inteiro tá exposto ao risco. Você entendeu? Você não tem outra opção, né? Ô João, e na sua vida, o que você fez e que, se fosse, você analisando hoje com sua experiência, se fosse hoje, você teria feito diferente? Tem alguma coisa que você fez, algum investimento que você fez, você acha que não deveria ser aquilo, que deveria ter feito diferente, tem? Ô Jair, a gente talvez pensa muito sobre esse lado. A gente não tem a capacidade de pensar sempre o correto, né? A gente investiu muito em roça e eu acho que hoje, se eu tivesse investido mais na cidade, estaria melhor. Mas eu agradeço pelo que eu investi, sabe? Mesmo que roça, como diz o povo antigo, quem compra terra não erra, então eu ainda investi certo. E a gente procurou não jogar fora, sabe? Sempre investir. Cuidar, investir. A gente nota que você é uma pessoa que não é muito de ostentar, segue a vida com toda simplicidade, com toda humildade, como pelo menos o tempo todo que eu te conheço ao longo dos anos aí. É uma pessoa que é sempre pautado no trabalho. E a gente nota também que seus irmãos também têm essa mesma linha. Você acha que essa é uma regra correta de justamente seguir? E você está conseguindo, na sua família, fazer com que tenha sucessores para poder tocar? Porque chega um ponto que, principalmente, o serviço de vocês é um serviço cansativo, exaustivo. Chega um momento que você está querendo mais ficar mais sossegado. Vocês estão preparados para isso? Ô moço, nós estamos preparando. O Claudinho, na roça, está preparando o Arthur, né? Que já está ajudando ele muito na roça, né? Porque realmente a gente cansa mesmo. E meu menino também formou, o Jonathan.
trouxe ele pra cá, já tá trabalhando comigo. Já tá começando a pegar o serviço, sabe? Eu É falei com ele, importante essa linha sucessória, né? Eu falei com ele que tem que ter paciência, porque não é fácil. Para quem começou, é mais fácil para quem chegar no meio do caminho. Porque às vezes a pessoa, quando a gente tá mais novo, você pensa assim, se eu tivesse a oportunidade de começar a pegar dali para frente, seria melhor. Não, é o contrário. Quando você começa, você pega uma linha, faz do seu jeito, vai né? fazendo certinho. Quando você acha tudo pronto para você aprender, aí você tem que aprender. Aprender a administrar, aprender a olhar um funcionário, aprender a pagar, aprender a comprar, aprender a vender. Essa parte não é fácil do cara aprender. E com a missão de manter aquilo ali. Porque se não der certo, fala assim, mas seu pai estava tocando certinho. Você estudou e chegou e não consegue tocar. É pior, a carga é pior. Você entendeu? O peso para ele é pior. Para esse que vai continuar. Então, não é fácil o cara pegar do meio do caminho para andar, não. Ele tem que ter paciência, tem que começar a ter muito controle das coisas e esquecer de vaidade. O cara não pode pensar que o dinheiro que entra no seu comércio é seu. Você tem que pensar que você tem que chegar no final do mês quando você fazer coisas para você saber o que te sobra ou o que está te faltando, porque começa dessa forma. Às vezes sobra e às vezes falta, né? Então, o cara nunca pode pensar que ele está numa altura que ele tem dinheiro. Não. Ele tem que manter sempre o pé no chão. Você entendeu? E às vezes o pessoal, muitas vezes as pessoas te falam, você tá rico, você pode fazer isso. Não, quem sabe a sua situação é você mesmo. Você não pode ir cabeça de ninguém. Porque quem vê de fora vê uma visão. Como você falou antes, a grama do vizinho é mais verde. A da gente não, é mais seca. Então, assim, é você que tá ali. Nunca se empolga com o que você conquistou, não. Sempre trabalhe para conquistar mais, se você puder. Entendeu? Dessa forma. Ô, João, a gente nota que você é uma pessoa que segue uma linha de muita fé, né? Eu lembro quando o pessoal estava preparando para sair aí na comitiva para Aparecido do Norte. Você foi de bicicleta que você foi aquela vez? Não, fui para Bom Jesus da Lapa de bicicleta. Foi Bom Jesus da Lapa? Bom Jesus da Lapa. Foi Bom Jesus da Lapa, né? Eu fui de bicicleta, mas eu fui só, sem a turma do Cavaleiro. Sem a turma. Mas você chegou aí para Aparecido do Norte de bicicleta também? Fui para Aparecido do Norte de bicicleta. Foi pesado? O moço assim, a gente fala pesado no normal, como se diz o caso. É cansativo, mas quando a gente chega, é tão prazeroso que você, assim, dá vontade de voltar. Portanto, eu estou fazendo vou fazer outra para Aparecido do Norte em 2026 agora, se Deus me der vida até lá, que eu vou fazer 60 anos, eu quero fazer lá. E o meu intuito é ir de bike. Que bacana, bom demais. Esses dias atrás, agora, carnaval, fui pra praia de bike, você entendeu? Então, eu gosto sempre de fazer. E minhas viagens é a viagem de fé. Eu vou com a turma que vai mais eu já sabe. É todo dia rezar 4 terças ao dia. Que você bacana. Entendeu? Então a gente passeia, se diverte, mas tem que rezar, tem que agradecer a Deus. É o tempo que você tira, assim, bem concentrado, que você tem tempo disponível, tá com tempo sobrando, para você rezar, para você agradecer a Deus por tudo que aconteceu na vida da gente até nesse momento. Ô, João, a gente fala que é importante você se capacitar, mas é importante também você agarrar nessa força superior, né, que te dá aquele norte no dia a dia, você ter Deus ali na sua empresa, na sua família, enfim, você ter fé. A fé, ela realmente te impulsiona, né? Ô Jair, se o cara não tiver fé e não acreditar em Deus, ele não chega em canto nenhum. Ele tem que ter fé, tem que rezar, tem que agradecer a Deus, tem que estar buscando ali sempre Deus do seu lado, porque os malfazejos tem demais. E as coisas hoje estão muito difíceis. Se você não tiver pegado na fé, agarrado mesmo, você não chega nem canto não. A gente se desvirtua no caminho, sabe? É verdade. Tem que estar bem agarrado. Eu faço essas coisas, agora mesmo, amanhã, se Deus quiser, eu parto encaminhada para Badia. Você vai para Badia agora, né? E Patrulha tá indo? E vai de contrato para lá e vai com a gente. E aí, nós fazemos mesma coisa, 4 terças ao dia. Então, é uma caminhada de fé, de muita oração no caminho. E a gente ri no caminho, pá, mas você tem que estar sempre agarrado ali. Centrado. E eu, assim, só tenho a agradecer, porque as coisas que veio acontecendo comigo, foi só acontecendo coisa boa. Graças a Deus,
na minha família nunca aconteceu nada de ruim. Acho que justamente que minha mãe é muito católica, reza muito, e foi sempre pedindo a Deus para iluminar essas coisas, e a vida da gente foi sempre bem iluminada, sabe? Maravilha. João, quero te agradecer essa prosa aqui. Nós te convidamos justamente por você ser uma pessoa de memória positiva, de que as pessoas lembram só te vendo no trabalho, e eu acho que inspirar em pessoas como você, né, que leva a vida e a lida no dia a dia com toda seriedade, pautado sempre na seriedade, seguindo os preceitos de sua família, isso é muito importante. Então são histórias que merecem ser contadas. Eu agradeço, Jair, pela essa oportunidade, a gente relatar alguns momentos da vida, sabe? Que passa pela gente. E sempre a oportunidade que tiver, pode me convidar, estou sempre à disposição. Beleza. A gente só tem que agradecer essa capelinha, que eu até esqueci de agradecer essa capelinha, que foi um lugar muito abençoado para nós, toda a minha família, sabe? Que nós mudamos para aqui e as coisas aconteceram muito bom. A gente chegou na infância aqui sem pensar onde a gente está hoje. A gente nunca pensava na vida, sabe? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu formar uma família, como eu formei uma família. Claudinho formou a família dele e todos os irmãos lá de casa formaram a família e conseguiu educar. Hoje, na minha família, eu mesmo, minha menina formou para médica e meu menino engenheiro. Do Claudinho, o menino dele formou administração, a menina formou para médica. E meus irmãos lá em casa, então assim, o meu propósito do meu pai, ele conseguiu fazer. Nós lá em casa, às vezes, os filhos não conseguiram ser formados, mas hoje ele está enxergando todos os netos serem formados. Então ele já tem 8 netos formados e tudo curso superior. Então assim, o que ele pensou, hoje ele está realizando, ele está colhendo esse fruto. Então a gente só tem que agradecer essa cidade. A cidade foi uma cidade que acolhe muito bem as pessoas. Nós falamos que aqui é a melhor madrasta que tem, Capelinha. Que toda pessoa que vem para dentro da Capelinha não quer mais ir embora. É verdade, é verdade. Eu mesmo, quando eu vou fora passear em algum canto, quando eu aponto o carro que eu tô chegando em Capelinha, para mim eu chego no melhor lugar do mundo. Para mim é Capelinha. Quando eu tô vindo daquela direção, que eu subo o Paiol Velho ali, que eu bato o olho de Capelinha, meu coração, ele bate mais forte, porque assim, é bom a gente viajar, né? Tem aquele momento, mas voltar pra Capelinha é sempre muito bom. Ô moça, aqui eu falo todo dia, eu viajo, quando eu falo com a mulher, eu viajo, porque a gente tem que conhecer, tem que sair. Mas eu não gosto nem de viajar, eu gosto de ficar dentro da Capelinha. Eu gosto tanto daqui dessa cidade, que se eu ver alguém falar mal, caçou briga comigo. É verdade. Porque a cidade ela é esplendosa, viu? Aqui, é verdade. Aqui é uma cidade que a pessoa de fora vem, gosta, e a gente que mora gosta. É verdade. Então a gente, por que a gente às vezes briga, fala com as pessoas para cuidar bem da Capelinha? É porque a gente gosta daqui. Aqui é um lugar que a gente gosta. É verdade. Tá aí então, gente. Falei com o João Clóvis no quadro Memória Positiva de hoje, que foi um oferecimento de Petrojoia e também Moderna Construções Modulares. Nós voltaremos no próximo sábado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.